Marta empurra o envelope dourado para a minha frente e diz que tudo deve ficar claro diante de todos. A carta fica na mesa, visível para a família inteira, 47 motivos, impresso em letras pretas com a assinatura disciplinadora da sogra. O envelope parece pesado demais para caber nas mãos de uma mulher comum. Eu o seguro e sinto o frio do papel pelo toque. Abro o envelope. A folha respira entre meus dedos, como se pedisse confirmação pública. A primeira linha exige que eu leia em voz alta cada ponto. A sala inteira fica imóvel por um segundo, alguém ajeita o peitoril da cadeira, outra pessoa parece prender a respiração. A reputação da casa está em jogo ali, na frente de todos. Quando eu finalmente encosto a folha na mesa, o riso contido de alguns se revela como uma cumplicidade hostil. O peso da leitura pública entra na sala. Às 19h16, eu leio o item 23 em voz alta. A lista impressa surge na palma da minha mão. Na outra, a foto da sogra empalidece diante dos olhos da família. O murmúrio diminui, virando um sussurro que percorre a fileira de cadeiras. O relógio de parede faz tic-tac alto. O chá fervente exala o cheiro cansado de camomila, limão e couro velho. Os dedos me tremem, mas a voz se mantém firme. Os olhos de Marta não piscam. A plateia observa cada gesto. A reputação da família fica ainda mais exposta. Se você também vê injustiça nisso, inscreva-se para acompanhar o desfecho. Às 19h17, Bruno observa firmemente. Seu olhar é direto, sem qualquer tentativa de dissimular a tensão. Ele pega o gravador de áudio que está na borda da mesa e aciona-o, sem tirar os olhos de mim. O papel da carta fica guardado no bolso, com a descrição de quem teme que alguém perceba o que pode ser usado contra ele depois. A tensão entre o casal se estende pela sala como uma linha invisível. Eu sinto o peso da desconfiança tomando forma dentro de mim, cada respiração mais curta, cada batida do coração parecendo medir o quão perto estamos do ponto em que tudo muda. A câmera na cabeça não para. A percepção de que alguém pode estar gravando muda a forma como eu seguro o copo. Às 19h18, Isadora anota detalhes. Ela abre o diário confidencial, registra cada frase que aparece e corta um recorte de jornal que estava dobrado na margem do caderno. Não há como ignorar a sensação de que está surgindo uma peça que não cabe na história que nos contaram. Isadora percebe uma inconsistência, uma linha que não se alinha com o resto do documento, uma assinatura que parece ter sido duplicada, um traço que não fecha com o estilo da carta. Eu começo a questionar tudo, ainda que me seja difícil admitir em voz alta. O silêncio que fica entre as pessoas na sala diz mais do que qualquer palavra. Está tudo sob suspeita. A reputação já não pertence apenas a Marta. Cada peça aponta para um quebra-cabeça maior que envolve a própria verdade que pode ferir toda a casa. Camila respira fundo e sustenta o olhar, sabendo que a leitura pública já mudou quem sou eu perante eles. O peso que começou a pairar aqui não é apenas o orgulho machucado de uma família conservadora. É a percepção de que o que parece é apenas uma máscara para algo que não pode permanecer escondido. A partir deste momento, cada gesto, cada frase trocada, cada foto colocada na mesa, carrega o potencial de transformar alianças, reputações e relações. A leitura pública, iniciada neste exato instante, não se desfaz apenas porque alguém decide olhar para o lado. O peso da leitura pública persiste. Ela não responde. A sala de chá fica quieta demais, como se todo mundo esperasse que alguém pegasse o lápis e escrevesse o veredito. Às 0h45, Camila olha para o envelope na mão de Marta, o peso dele quase visível. Eu observo cada movimento. O queixo dela baixa, o peito sobe devagar. É a pausa que precede a explosão ou o abandono. O silêncio não é só silêncio, é a sala em suspenso, esperando o que vem. No canto da mesa, o print da lista permanece aberto sobre o papel, e a foto da sogra empalidecida parece ganhar contorno na luz suave. O carimbo da carta, gasto, parece carregar uma história antiga que ninguém ousa terminar ali. A taça de chá ainda fumega, o cheiro de camomila invade o ar de ritual.
A reputação, já posta à prova, parece pedir clemência. O peso da situação desce pela sala e encosta na garganta de Camila, que continua imóvel. Marta puxa o envelope com firmeza. A carta, fechada, permanece selada. O recibo de entrega repousa ferrugento sobre a mesa, lembrando que quem recebe decide o que mostrar. O poder em quem carrega o papel está ali, visível. Marta encosta o envelope na borda da toalha. O ritmo da sala acelera por um segundo e volta ao compasso dos passos lentos. O pedido de leitura fica no ar, como uma faca na travessa. Pode abrir ali, pode não abrir. Quem decide é quem segura o tempo. O peso da tensão aumenta quando Camila sente que o jogo não é apenas o conteúdo, mas quem o controla. O efeito é claro. A sala recebe o sinal de que a verdade pode não ser apenas uma leitura, pode ser uma condenação pública. Enquanto isso, Bruno observa tudo com um olhar fixo, tentando medir o que dizer sem piorar as coisas. E a cada olhar dele, Camila percebe que o preço da ousadia cresce. O ritmo muda. Bruno oferece um olhar de apoio, curto, mas suficiente para que Camila desvie da vertigem. Ele grava esse momento, guarda o silêncio entre eles como se pudesse servir de escudo, mas a mensagem chega em forma de peso. Ele não está do lado do silêncio fácil. Ao mesmo tempo, Isadora anota detalhes com a delicadeza de quem sabe que cada ponto pode virar uma peça do quebra-cabeça. Ela lê o trecho de uma anotação antiga, a página marcada com uma assinatura que parece deslocada no tempo, e o recorte de jornal ao lado parece confirmar que há algo maior por trás da carta. Camila sente pela primeira vez com clareza que aquilo que parece uma disputa entre sogra e filha não é apenas um embate, é uma batalha pela própria história da família. A dúvida, antes silenciosa, ganha força com cada detalhe. E no meio disso tudo, a plateia não respira sozinha. Ela parece prender a respiração para não perder o fio da meada. O momento pede uma decisão. O que você faria no meu lugar? Pergunto a mim mesma sem voz, porque a sala já sabe que não há caminho sem custo. A pergunta não é apenas sobre quem mente e quem fala a verdade, é sobre quem sustenta a casa quando tudo que é sólido começa a ruir. O que muda aqui é o que está na superfície. A assinatura da carta é suspeita. A assinatura falsa foi detectada, diz Isadora, e o caderno antigo com o recorte de jornal autressoa tudo para a frente. A reação da família está em jogo. Cada gesto que vem de Bruno, cada silêncio que toma Marta, cada confirmação de Isadora, tudo pode virar a balança. A sala observa, respirando coletivamente, enquanto Camila se aproxima do grupo com o peso de uma decisão que não admite recuo. E, no centro da mesa, o envelope permanece aberto apenas o suficiente para lembrar que o tempo não é neutro aqui. A tensão cresce à medida que a leitura se aproxima de uma conclusão forçada. O que era apenas uma leitura pública se transforma em uma ameaça velada. Se a assinatura for realmente forjada, a credibilidade da sogra se desmancha diante de todos ali presentes. O ambiente se torna uma sala de evidências, e cada objeto que entra em foco revela outra camada do enigma. O caderno antigo, o recorte de jornal, o recibo de entrega, a assinatura que não se sabe se é autêntica. Camila sabe que não pode deixar que a verdade se perca entre as cortinas da história familiar. Ela reparte o peso entre a filha, a aliada Isadora e a própria cabeça, e decide que precisa avançar. A sala segura uma respiração, mas a verdade ainda não chegou ao pleno conhecimento. Às 18h02, na sala de chá, eu observo o envelope aberto sobre a mesa. A carta de motivos parece não ter fim. Cada linha é uma faca que pode ferir alguém ali. Marta cruza os braços, os joelhos trêmulos, tentando manter a pose de matriarca. Eu não releio, eu confronto. Chega de fingimento, eu digo direto. A sala prende a respiração. Eu ativo o gravador do celular com o polegar e começo a falar, sem rodeios. A gravação. Parte 23 registra minha voz firme. Ao lado, o recorte de jornal Alt 2 fica à vista, dobrado, como quem não quer que ninguém o perca de vista. O peso do papel não é só peso, é prova,
é poder. Marta recua um passo, o corpo curva-se um pouco, a chance de controle parece escorregar entre os dedos de quem já foi tratada como dona da situação. A reputação que eles defendem, minha também, está na linha. Eu não paro. Se essa leitura continua, não vou aceitar o papel de cúmplice. O anúncio corta o ar, as taças tilintam sem vontade, e a sala parece medir quem fica e quem sai. Eu termino a fala com uma pergunta amarga, sem tempo para retrucar. Quem tem direito de falar por cima da minha filha? Às 18h07, Marta levanta o envelope como se desprendesse dele o orgulho de décadas. Ela o retira da mesa, encosta-o na borda e o observa com uma sobriedade que não esconde o frio. A carta fechada, aparece sob a cobertura do carimbo que ninguém mais confia, e o recibo de entrega fica dobrado na capa, como se pedisse licença para provar a data. O poder, que já parecia de Marta, oscila de repente. Bruno observa de longe, o olhar fixo, sem interromper, tentando medir o preço de um passo em falso. Eu não solto o assunto. A plateia respira em compasso lento, esperando que alguém ceda. Bruno tenta perceber onde estou chegando. A tensão entre Camila e Marta aumenta, e eu sinto o peso de cada olhar que se volta para mim. O silêncio não é neutro, ele é decisão. Eu encaro Marta. A assinatura de tudo pode estar sob suspeita, e aquilo que parece fecho pode abrir uma fenda maior. O ambiente respira com a minha culpa, ou com a minha coragem. Eu o deixo claro sem dizer tudo. Se insistirem em manter o jogo, a conta vai chegar. E a sala sabe que não é apenas uma discussão, é o ponto de inflexão. Às 18h10, Isadora cruza a sala com o caderno antigo na mão e um caderno antigo na memória. Ela lê o trecho de uma anotação antiga, quase como quem lê uma pista de investigação. Primeiro aparece o caderno antigo, seguido pelo recorte de jornal Out, que Isadora levanta para que eu veja. A leitura revela uma coisa que ninguém esperava. Uma assinatura falsa detectada, uma peça que não casa com o contexto anterior. A iluminação parece ficar mais fria, o tilintar do relógio antigo marca o tempo que se estica. Isadora deixa claro que a assinatura não bate com o que está registrado no arquivo oficial. E a partir desse momento, eu entendo que não é apenas a carta que está em jogo. É a linha inteira de confirmação que sustenta a posição da sogra. Tem algo aqui maior, ela diz, com a voz baixa, mas firme o bastante para que todos ouçam. Eu tomo a decisão de investigar mais a fundo, de cruzar documentos, de comparar impressões, de não aceitar uma versão pronta. E já há uma pergunta que não pode ficar sem resposta. Quem armou esse encenamento para me derrubar? Nesse instante, eu começo a arquitetar a próxima jogada, sabendo que cada detalhe pode virar prova. A pressão social aumenta. Se eu falhar, tudo o que eu espero proteger desaba. Às 18h15, Camila confronta Bruno publicamente, diante de todos, sem proteção para ninguém. Eu confronto Bruno com o que descobri. O registro de bate-papo mostra mensagens que não deixam espaço à ambiguidade. O chat familiar registra o horário, o tom, o conflito. Bruno fica vulnerável. A imagem de marido que apoia a minha posição parece abalada. Ele evita detalhes em reuniões, mas agora não há mais onde esconder. Eu observo o medo dele se enrolar na garganta, a hesitação em saber se pode manter o segredo ou se deve dizer a verdade que pode romper tudo. Isadora observa de perto, e eu sinto a corrente da aliança erguendo-se entre nós. O registro de bate-papo é claro. Há um silêncio que não pode ser retomado, e a comparação entre o que era e o que pode ser começa a pesar mais do que qualquer juramento. O ar fica denso, o chá ainda fumegante, e o relógio marca cada etapa da minha retirada de forças e do meu plano de exposição consciente. A sala não apenas vê uma candidata a vencer, vê uma mulher que escolhe manter a filha salva, mesmo que o preço seja perder o que restou de apoio na família. E então, eu lembro da pergunta que precisa ficar na cabeça de quem assiste a tudo isso. Qual é a justiça neste momento? Ou, como reagiria você se estivesse na minha pele,
diante de uma verdade que pode destruir uma casa inteira, mas também libertá-la de mentiras antigas? Eu pego o caderno antigo. Eu seguro as provas. Eu deixo claro que não volto atrás. A sala retém a respiração. A tensão sobe. A decisão parece vacilar entre preservar a imagem pública e proteger a filha. E ainda que eu tenha vencido uma parte do confronto, a ameaça continua pairando. Amanhã, alguém pode trazer uma prova maior, uma peça definitiva que não pode ser ignorada. A conversa não encerra. A verdade ainda não chegou ao pleno conhecimento. E a sala segura uma respiração. A sala segura uma respiração. Mas a verdade ainda não chegou ao pleno conhecimento. Às 21h40, na sala de chá, eu abro o arquivo antigo. O papel amarelado range sob meus dedos. Um carimbo gasto e uma assinatura que não fecha chamam minha atenção. Ao lado, a foto antiga do registro parece confirmar uma história que não é simples. Fotografo tudo com o celular, guardo o registro e o envelope para não deixar vestígios. O efeito é direto. A sogra fica sob observação. Ninguém mais aceita o que parecia feito para durar. A leitura, na frente de todos, acende uma questão que não admite silêncio. A cada linha, a sala parece segurar a respiração, esperando o próximo movimento. O chá ainda fumega, apenas para marcar o ritual, mas o ar já mudou de tom. Às 21h50, Marta levanta o envelope e aponta a assinatura. Isso não bate, ela diz, empurrando o recibo de entrega para o centro da mesa. Bruno olha para o chão. As mãos tremem quase imperceptivelmente. O silêncio que se instala não é de tranquilidade, é de reconhecimento. Alguém sabe de algo que pode derrubar a reputação da família inteira. Eu mantenho o arquivo antigo ao alcance da minha mão esquerda, fotografando novamente o recibo, registrando mentalmente a posição de cada objeto na sala. A tensão realça a fragilidade das alianças que parecem inquebráveis. O olhar de Marta corta Bruno, mas ele não desvia os olhos de Camila. O peso recai sobre quem ousar falar a verdade de frente. E eu me pergunto, se a fachada cair, quem fica para sustentar o que resta? Você manteria a fachada para não destruir a casa ou revelaria tudo agora para enfrentar a verdade? Às 22h05, Camila encara Isadora com a firmeza de alguém que decide não recuar. Isadora cruza os braços, respira curto, reconhecendo o peso que cai no colo de quem sabe demais. Eu digo, sem rodeios, preciso lhe contar o que encontrei. Isadora responde com cautela. O que é? Eu continuo. A assinatura não confere com o conjunto do documento, a manipulação antiga ali. Isadora observa o envelope, o arquivo, o silêncio que se instala entre nossas palavras. Eu não escondo mais nada, apenas organizo a revelação para não esmagar quem está ao meu lado. Decisão tomada. Vou revelar o que sei, mas começo pela verdade que já é capaz de mover peças. Isadora ergue uma sobrancelha. Parece entender que o jogo mudou de mesa. O peso da decisão ainda não se transforma em ação pública, mas a linha foi cruzada. Às 22h15, eu envio uma mensagem de voz para a família com a verdade parcial. Há inconsistências neste processo, não posso repetir tudo de golpe, mas precisamos conversar com calma sobre o que encontrei. Mudo o tom da minha voz, registro a mensagem e anoto no chat o trecho relevante para que ninguém possa alegar omissão. Enquanto a mensagem se propaga, Isadora segura minha mão por um instante. Um acordo silencioso, não abandonar a linha que começamos hoje. No meio da sala, o relógio antigo tilinta, marcando cada segundo que passa sem que tudo esteja dito. A gravação fica pairando no ar, acompanhada do print do chat que mostra o diálogo mínimo entre nós. Eu observo a reação da família longe das palavras poéticas, apenas o impacto de cada prova, direto ao ponto. A verdade começa a ocupar espaço na casa, ainda que falte a peça central para completar o quebra-cabeça. A verdade finalmente encontra caminho para a casa e muda tudo. 23h05. Arquivo doméstico. Isadora contorna a senha da gaveta. A tampa cede devagar, como se pedisse silêncio. O envelope com o carimbo antigo aparece. Ao lado, o caderno de anotações aberto, o papel amarelado revela: assinatura falsa detectada.
A senha fica bloqueada por um instante, depois da passagem ao que está escondido ali. Não é apenas uma carta, é a arma em mãos que pode ferir quem depende da minha calma. Eu ouvi o barulho do metal, vi o brilho do selo, registrei tudo na memória. A assinatura duplicada já não é teoria. A sala parece encolher, o chá na minha frente perde o aroma de camomila e fica ácido, como metal envelhecido. Isadora respira fundo. Observa cada traço com o cuidado de quem sabe que qualquer detalhe pode derrubar uma fortaleza construída sobre aparências. Você lê comigo. A assinatura duplicada não está em uma folha solitária. Ela cruza documentos, cruza histórias. E a pergunta que fica, grave: quem veio com essa arma pronta para usar? 23:20. Sala íntima. Eu encaro Marta. Ela mantém a pose de matriarca, mas os olhos não mentem. Tremem, rápidos, como quem teme o eco de uma desculpa fracassada. Eu seguro a folha com a assinatura em pessoa na margem, depois deixo cair o peso da voz, que não treme. Você assinou com a mesma assinatura da carta antiga? Pergunto direta. Marta não desvia o olhar, mas a reação aparece na linha do queixo, no modo como ela segura o taça de chá. Print da declaração surge na mesa, seguido de um registro de voz que Isadora grava, com motivos que soam frios, estratégicos. A assinatura falsa detectada não é uma acusação genérica, é uma peça que encosta na minha memória e na reputação da família. Marta tenta manter o controle, afirma que tudo está sob controle, que não há boatos que derrubem uma casa construída sobre tradições. Eu não aceito. A sala fica silenciosa demais, e no silêncio, o peso da minha decisão aumenta. Se eles percebem o quanto essa assinatura é uma farsa, tudo desmorona de uma vez. 23:28. Corredor. Bruno aparece na sombra do vidro da porta, com o ar de quem quer conduzir a conversa para longe do centro do problema. Ele olha para Marta, depois para mim, e tenta deslocar o eixo da discussão com uma referência que parece inocente, mas quebra a linha de responsabilidade. Vamos pensar no bem da família. Vamos manter a unidade. Ele carrega uma carta de referência e uma nota de aliança que não pertencem a este momento. Eu testo o limite. Não vou aceitar um acordo de silêncio que sirva para encobrir uma arma. Bruno não ri, apenas registra com o semblante de quem teme revelar demais. O ar muda neste corredor, a umidade no pescoço, o tilintar de uma peça de prata na mesa. Camilo, Isadora, eu. A cada passo, mais claro fica que não há retorno para quem escolhe a verdade como âncora. Eu recuo o corpo de forma consciente. Deixo claro que não aceitarei que a história seja reescrita com meias verdades. A assinatura falsa detectada continua a me rondar, como uma sombra que não some. 23:40. Varanda. A decisão se ancora no que eu sei, já não poderemos esconder. A verdade tem custo. Eu aponto para o arquivo final, o último conjunto de papéis que guarda as pistas que o público ainda não viu. Não adianta fingir que nada muda. Eu digo em voz baixa, mas firme. Se vamos falar de tudo. Isadora se aproxima. Hálito de café. Olhos atentos. Caminho com ela até a sombra da treliça, onde a noite parece oferecer acolhimento apenas para quem não teme o custo. A pintura da família, colocada ao lado, é um lembrete visual de que o passado não pode ser usado para selar o presente. A assinatura duplicada, que parecia apenas uma curiosidade, agora se mostra como a peça que pode inverter todo o tabuleiro. Curto a respiração, eu vejo Marta restringir os ombros, sinto o peso de um acordo que não existe mais, e ainda assim, eu sigo. Mantenho a verdade que pode ferir, mas que protege a filha. Curto a reação de Isadora ao meu lado. Sinto que a aliança entre nós se firma ali, na decisão de não ceder ao silêncio. E quando a casa respira fundo, eu falo sem rodeios. A assinatura duplicada confirmada. Curta, se você não tolera manipulação. A assinatura duplicada confirmada. Às 01:50, sala, reúno as pistas. A árvore de pistas fica no centro da mesa, cada galho desenhado com linhas que pareciam escritas à mão.
O documento revelador está dobrado na capa dourada, seu peso movendo o ar quando eu o seguro. Um punho aperta a taça, o coração dispara 2 batidas depois da outra. Acúmulo de evidências. Não dá para ignorar. Eu escuto o som do relógio antigo marcando as horas. A luz fria que entra pela janela desenha traços retos sobre a carta. Decido expor a verdade publicamente. Decisão irreversível. Às 01h55, sala de jantar. A família se reúne ao redor da mesa, como se nada fosse quebrar. Distribuo cópias do documento. As cópias giram entre as mãos, cada uma parecendo pesar tanto quanto o próprio papel. Mensagens piscam nos celulares. Vozes apagam a curiosidade, baixam o tom, trocam olhares pesados. A sala fica silenciosa, cada pessoa tentando medir o que vem pela frente. Eu olho para as feições de cada um, a minha própria respiração firme tentando manter a linha. O peso das páginas vira pergunta na cabeça. O que é justo agora? O que é justo neste momento? Expor tudo ou proteger a filha? Pergunta direta ao público. O que é justo neste momento? Expor tudo agora ou proteger a filha? Revelação parcial. Às 02h05, varanda. Marta estende uma carta de acordo. Símbolos de paz pintam a linha entre tradição e necessidade de controle. Ela promete silêncio, promete manter a imagem intacta, aponta para promessas anteriores como se fossem balizas. Eu encaro a assinatura na carta. Parece falsa, mas é difícil distinguir sem o registro completo. Bruno me encara de canto. Ele ajeita os ombros como quem tenta segurar o peso da situação. A atmosfera se aloja numa linha de tensão que corta o ar. Camila rejeita o acordo. Não aceito. Não há retorno. Decisão irreversível. Às 02h12, quarto. Eu começo a escrever um manifesto de verdade para a filha, palavra por palavra, para que ela entenda o que está em jogo sem me calar. Ao lado, o parecer da advogada chega impresso. Junto, a foto da filha, que parece me observar com a metade do mundo nos olhos. Cada frase que anoto vem com o peso de uma escolha pública. Cada parágrafo carrega o risco de ruína. A narrativa fica mais clara. Não posso ocultar o que se planta hoje para colher amanhã. A sala respira junto comigo. O som da madeira do guarda-roupa parece confirmar que o tempo não volta. Camila decide agir com integridade, mesmo que isso custe a nossa casa. A narrativa se abre. O silêncio não segura mais a verdade. A sala segura uma respiração, mas a verdade ainda não chegou ao pleno conhecimento. Às 04h20, na sala de chá, eu falo com Isadora em voz baixa. A filha fica em primeiro lugar. Não posso fingir que tudo está bem. A conversa em áudio fica gravada no meu celular. Eu a reviso e sinto cada frase que pesa. Isadora não discute, apenas assente, anotando discretamente. Mostro o arquivo final, que reuni para sustentar cada decisão, as linhas que mantêm a verdade como guia, não como arma. O arquivo não é apenas uma lista, é o mapa do que preciso fazer para manter a filha protegida, mesmo que a casa inteira desabe. O peso na minha garganta não some, ele se transforma em firmeza. A sala parece menos cheia de segredos agora e mais de escolhas que não posso adiar. Não há truques. Essa é a primeira peça que confirma que o custo não é apenas reputação. É o futuro da filha. E ainda que o choque reverbere, eu sei que a próxima jogada não espera. Às 04h28, Marta ergue-se na sala de chá e tenta recolocar o tabuleiro. Vamos falar de reconciliação. Ela diz rápida, com o tom que sabe convencer quando a plateia observa. Desculpa se parece dura, mas é para a honra da família. Bruno permanece estático, o olhar fixo no centro da mesa, sem dizer nada. Ela retira o envelope fechado, o gesto firme. Dentro, a carta que promete leitura pública e uma promessa de união que parece limpa, mas tem peso de obrigação. Recibo de entrega é contado, o selo cru na beira do papel. A tensão no ar aumenta o silêncio entre Camila e Marta. Camila o encara sem piscar, como se pudesse medir a distância entre o que prometem e o que já foi feito.
A plateia observa em silêncio contido. Alguém se aproxima para segurar o copo, como se fosse necessário confirmar que aquilo é real. A cada segundo, a dúvida que corre entre eles se solidifica. Quem controla a narrativa agora? Eu respiro fundo, sentindo a respiração da filha, ainda invisível na sala, mas inevitável na decisão que vem a seguir. Nesse instante, as peças que pareciam estáticas começam a se mover, e a primeira consequência é uma pergunta sobre poder. Quem, afinal, decidirá o que resta da reputação? Às 04:40, Bruno dá um passo à frente e não se acanha diante da verdade. Ele diz, sem esconder o peso, que há um documento oculto que prova uma aliança antiga entre Marta e ele para silenciar Camila. Enquanto fala, ele retira do bolso uma pasta e a coloca sobre a mesa, exibindo o documento. Oculto Brunog, com carimbo irregular e assinatura que não bate com as demais fichas do arquivo da família. Aparece ainda o print do dossiê que acompanha o papel, mostrando datas antigas, nomes cruzados, promessas não cumpridas e uma linha que corta a narrativa pública em dois. Rocha de silêncio. Camila olha para o papel. O pulso acelera e a veia na têmpora pulsa com força. Isadora segura o celular como se fosse uma âncora, pronta para registrar o que for necessário. Marta recua por um instante, não pela surpresa, mas pela vulnerabilidade que o segredo abre, a sensação de que o controle da casa pode fugir de suas mãos. Eu não falo. Deixo que meus olhos falem, porque cada olhar que cruza a sala carrega uma intenção declarada. A água do chá ainda fumega. O cheiro de camomila se mistura ao couro velho e lembra que, por trás das aparências, há acordos que valem mais que a honra. Agora não é mais apenas uma leitura de carta, é uma revelação que transforma a força pública em uma ameaça real. E com isso, minha decisão começa a se firmar, não com palavras, mas com a escolha de agir. Às 04:52, eu chamo a filha para perto. Camila a envolve com o braço, aproxima o rosto da menina e diz com a voz que a certeza impõe: Você é o centro do que fazemos daqui para frente. Vamos ficar juntas sempre. Eu registro com o diário emocional, o tom da voz, a firmeza no que diz, a forma como o corpo se alinha com a decisão. Isadora observa de longe, ainda com o grampo da conversa, em áudio ativo no celular, pronta para inserir a peça certa no momento certo. Marta tenta manter a máscara. Ela aponta para uma cortina de desculpas que não escondem a ferida aberta, mas Camila recusa o acordo oportunista. Bruno fica no canto, mordendo o lábio, tentando redirecionar a conversa com um novo expediente, mas Camila já decidiu. Não haverá silêncio que feche o buraco para proteger uma imagem. O arquivo final é apresentado não como arma, mas como prova de que a verdade pode proteger sem destruir, desde que o custo seja assumido com coragem. A filha olha para a mãe com uma mistura de ansiedade e alívio. Aquele olhar se torna o eixo em torno do qual a casa começará a girar de modo diferente. Eu sinto a tensão cedendo para uma posição mais clara, como se cada respiração na sala pudesse selar um novo pacto de proteção entre mãe e filha. Curta se você acredita que a coragem de Camila vale uma chance de transformar a vida de todos, não apenas a narrativa pública. A verdade, porém, não murmurará por muito tempo. Ela já está em movimento. E cada peça que eu guio para seu lugar já carrega o peso de uma consequência real. A verdade moral da história está apenas começando a se revelar em termos práticos. 06:05, sala de estar. Eu pego o envelope e o fecho com firmeza. A carta, os 47 motivos, está lá com a assinatura que parece real e o carimbo antigo que sempre volta a aparecer quando menos espero. Do lado, o registro de conversa gravado no celular, cada data e hora marcando o que foi dito. Eu não fico em silêncio. Digo à minha filha direta: a verdade não pode mais ficar escondida. Abro o relatório autêntico, mostro a gravação, explico que a leitura pública não é mero truque de aparência, é o início de uma recuperação de nós mesmas. Ela lê comigo, centrando o olhar no papel, respira devagar para não tremer. Marta observa sem piscar. Bruno cruza os braços. Isadora não está aqui ainda. O chá ainda fumega na chaleira.
O cheiro de camomila entra pela janela entreaberta. O som do relógio bate como se marcasse o tempo de cada decisão. A sala parece encolher, mas eu me aproximo da filha e digo sem rodeios: a reputação não me amedoa quando há fatos. O peso da família não vence quem aponta a verdade com provas na mão. A filha aperta minha mão e entende que não vou recuar. A reação é silenciosa, mas real. A minha decisão de trazer tudo à tona muda o jogo entre nós. Ad 6:20, sala de chá. Marta levanta a cabeça com a pose de quem detém a narrativa pública. Ela empurra um envelope adicional sobre a mesa e mostra 2 itens: uma declaração pública e um documento atualizado. A voz dela parece calibrada para convencer. Unir a família, manter a tradição, proteger a imagem. Camila ouve, não ri, não baixa a guarda. Eu digo apenas, com a firmeza que a situação exige: isso é manipulação institucionalizada, não solução. Não aceito ler a verdade por dentro de um roteiro que já nasce para nos manter sob controle. Bruno tenta fingir serenidade, mas o olhar dele trai cautela. Isadora observa tudo com a cautela de quem sabe que cada frase pode mudar alianças. A plateia invisível ali sabe que o poder ainda flerta com o silêncio, mas a verdade já está registrada em papel. Camila não cede. A linha entre o que é público e o que é privado fica cada vez mais nítida e a sala respira no limite entre confronto e uma possível trégua que não nos serve. O que parece ser reconciliação vira teste de coragem. Quem ganha a narrativa se não forem os fatos? 0635, quarto. Digito para Isadora. Isadora, preciso que você venha hoje. Traga apoio. Em poucos minutos, a tela responde: chego já. A conversa que seguimos não é apenas sobre confidências, é sobre planejar cada passo para que a verdade tenha proteção prática. Isadora chega discreta, com o silêncio que precisa para não atrapalhar o que virá. Eu entro no jogo com ela. Alinhamos a leitura de cada documento, revisamos o que já está público e o que pode acionar ações legais ou estratégicas. Falo baixo, claro. Não vamos deixar que a história seja reescrita por quem quer apenas manter as aparências. A aliança não é uma opção, é uma necessidade, e pelo peso que carrego, sei que uma mão firme ao meu lado, Isadora, pode impedir que uma mentira destrua a confiança entre mim e minha filha. Se você está comigo, curta. 0650 varanda. A decisão que toma forma aqui é simples e perigosa: não abandonar a filha. Eu olho para o rosto dela, deixo claro que a verdade não é arma contra ela, é proteção. O teste de felicidade da filha aparece nos meus papéis como um lembrete de que o futuro inteiro da menina depende do que fazemos hoje. O contrato em família entra na mesa, um acordo mínimo entre Camila, Isadora e, de certa forma, nossa responsabilidade compartilhada: proteger a filha mediante honestidade, não ilusão. Marta tenta revertê-la com desculpas, com promessas de silêncio. Bruno fica em posição desconfortável, sem saber qual lado sustentar. A filha me observa com a curiosidade tímida que anuncia compreensão. Não se trata apenas de pai ou mãe, mas de quem cuidará dela em público e em segredo. O ar na varanda muda. A luz suave ilumina o rosto de quem aceita o custo. Eu decido manter a linha da verdade, mesmo que o custo emocional seja alto para todos. A casa inteira sente a tensão recuar, não desaparecer, porque agora a decisão é pública e o futuro depende disso. Amanhã eu apresento tudo, com nomes e datas. A verdade moral da história está apenas começando a se revelar em termos práticos. 0840. Eu entro na casa e não deixo espaço para enrolação. Vou até a mesa, seguro o comprovante final com as 2 mãos e o apresento. O depoimento, filha, está claro, sem hesitar. O silêncio cai pesado na sala. Marta desvia o olhar. Bruno endireita o corpo. Isadora observa cada microexpressão. A verdade chega de forma seca. Não é opinião, é documento. A reputação da família começa a ruir diante de nós. Não recuo. Não há espaço para desculpas vazias. O choque é imediato. O ambiente fica contido, como se a casa estivesse segurando o fôlego até entender o tamanho da virada. 0855.
Marta tenta controlar a narrativa com uma desculpa pronta. Fala de união, de reconciliação, de tempos de cura. Eu examino cada linha sobre a mesa. Vejo o scrap de pedido de fé e a declaração alterada, dobrados como se fossem verdade única. Não aceito a encenação. Pergunto ponto por ponto, exijo explicações sobre cada cláusula. A sala murmura, alguém troca um olhar. Marta aperta os lábios, Bruno desvia o olhar. Isadora observa sem piscar. Camila segura firme a borda da cadeira. O peso das palavras entra pela pele. O custo se torna claro. Manter a aparência ou defender a filha. O resto é ruído que não esconderá a verdade quando a hora chegar. 0905. Bruno se levanta e entrega o documento. Secreto. Brunog. Ele diz que precisa que eu entenda o que sabe para evitar que a bomba exploda. Eu leio em silêncio. Não é apenas segredo, é a peça-chave para entender o passado que a sogra não quis mostrar. A relação entre nós muda. Eu avalio se posso perdoar ou se isso seria manter a mentira. Não prometo nada. Não me deixo levar pela emoção do momento. Continuo lendo, linha por linha, cada ponto sob escrutínio. Isadora observa ao meu lado, segura minha mão com firmeza discreta. Eu marco o passo com perguntas diretas e peço tempo para checar cada detalhe. Se eu perdoar agora, a narrativa não muda. Se eu expor tudo, a casa pode entrar em ignição. Se houver qualquer dobra de verdade, eu aceito a consequência. Se você concorda com Camila, curta. 0920. Eu avanço para o centro da sala. Olho nos olhos de cada rosto e defino limites claros. Não aceito que a verdade seja distorcida para manter poder ou reputação. Aponto para o cartão, título limite, título familiar e para o registro de resposta, que hoje entram na mesa como provas de regras novas. Marta tenta uma saída com desculpas vagas, mas eu sigo firme. Isadora fica ao meu lado. A filha se aproxima, respira fundo e segura a minha voz. A família parece se dividir, mas o eixo do poder se move para proteger a criança. A decisão não é de ataque, é de proteção real, prática, sem fantasma de privilégio. O clímax não é raiva, é a imposição de limites que sustentem quem depende de nós. A verdade finalmente encontra caminho para a casa e muda tudo 11:10. Eu observo minha filha na cadeira da varanda. No colo, o certificado de paternidade que o cartório confirmou meses atrás. Na mesa, a carta de amor dobrada que encontrei no arquivo antigo. Não há moreira de segredo, as provas estão aí, claras. Eu digo à sala que a verdade não pede licença para existir. Ela chega sem avisar, e quem não quiser encarar precisa sair do caminho. A minha reputação não volta atrás. Decisão concreta, manter a filha protegida pela verdade, mesmo que tudo o resto desvalorize com o tempo. O peso de cada papel na mesa muda o equilíbrio da casa. Eu sinto a respiração da criança acelerar. Ela não entende ainda, mas percebe o tom firme do meu olhar. O clima muda. O corpo da casa parece ceder um pouco, como se reconhecesse que o certo precisa de coragem para continuar. 11:25. A sala de chá fica parada, apenas o tic-tac do relógio acompanha o que vem. Marta levanta o tom para fingir controle, apresentando um relatório do que chama de resíduo do passado e citando testemunho que não existe sem uma conveniência por trás. O relatório, onde resíduo, aparece impresso, com notas rabiscadas. O testemunho ecoa de uma fonte que não se revela. A plateia reage em silêncio constrangido. Um suspiro coletivo, olhares que não sabem onde mirar. Ela tenta empurrar a culpa para fora da sala, mas cada página que eu pego revela outra mentira que não tem como sustentar. Bruno baixa os olhos, mas o silêncio dele não é neutral. Ele carrega a culpa de manter o jogo em pé. Eu guardo o papel de volta na pasta e deixo claro, sem palavras bonitas: a manipulação não vence. A sala continua, porém, o peso da verdade agora pesa sobre quem fingiu não ver. 11:40.
Isadora chega com a calma de quem percebe o mapa inteiro antes que a estrada comece. Eu lhe digo que não há mais espaço para improvisos. Precisamos de um pacto claro, de um plano de proteção para a filha. Isadora lê o rascunho do que chamamos de pacto legal e o plano de proteção, que envolve testemunhos cautelosos, canais de comunicação seguros e quem pode falar o suficiente para sustentar a verdade sem destruir a casa inteira. Ela concorda. Eu envio uma mensagem para Isadora pedindo apoio estratégico, sem rodeios. Juntas, criamos uma aliança que não depende de favores nem de promessas vazias. A assinatura de uma assinatura falsa é mencionada, mas não aqui. O que importa é que a rede de proteção já está sendo costurada. Bruno fica em posição de vulnerabilidade pública, mas a decisão de manter a filha no centro da narrativa é minha, não dele. A cada detalhe, o passado revela outra dimensão da verdade, e a casa começa a aceitar esse novo desenho sem rugas. 12:00. A manhã avança para além da sala de chá, e a casa se reorganiza em torno da filha e da própria honestidade. Eu envio à família o registro final que reúne o que já ficou claro. Depoimento da filha, comprovante final e o parecer da advogada que aconselha manter o eixo da proteção. Marta tenta reverter o quadro com uma declaração pública e uma versão atualizada do documento que ela preferia que fosse simples, mas o arquivo, na área final, já circula entre os íntimos e não pode mais ser apagado. Bruno revela, em segredo, um documento oculto que desmente parte da versão que ele vinha sustentando. A reação dele é de choque, mas não me domina. Eu, por minha vez, escrevo à filha um manifesto direto, deixando bem claro que não aceitamos a chantagem do silêncio. A aliança entre Camila e Isadora ganha força. Pacto legal e plano de proteção tornam-se a terceira linha de defesa que sustenta a verdade sem ferir a casa além do necessário. Se você está avaliando, reconheço o momento em que a coragem precisa de resposta pública. Eu mando uma mensagem para Isadora pedindo apoio e a conversa entre nós fortalece a confiança. A filha, ao ver a mãe agir com firmeza, encontra uma forma de sorrir que não parece ingênua nem ingênua demais. É uma clara demonstração de que a proteção real começa pela presença de quem ama e sabe o que é certo. A casa passa pela mudança com a percepção de que a verdade não é apenas uma lembrança, é uma ferramenta prática de reconstrução. O livro de família, que antes era mantido fechado, começa a se abrir de modo a não ferir ninguém, mas para que a filha tenha de fato um lugar seguro neste espaço. O registro final fecha a fase de silêncio. A casa aceita que a verdade, embora custe muito, pode ser o caminho para uma convivência que não trai a dignidade de ninguém. Quem verá essa coragem hoje? Quem se colocará do lado da filha e da mãe que não abaixa a cabeça diante da pressão social? Compartilhe sua reação. Qual parte da verdade você sustenta quando o mundo quer que você feche a boca? A casa não é apenas onde moram, é onde a verdade encontra o caminho de volta ao coração.